Olha, já te apresentei, já falei que hoje você veio com vontade de colocar o dedo na ferida, que falou que você quer chegar na dor das pequenas e médias empresas com a LGPD. Vou falar aqui um pouquinho aqui qual é a pauta e já deixo você falar. Olha, vou ler junto a pauta de hoje, porque ele me mandou faz pouco tempo e eu também não tinha conseguido ver. Mas a ideia é a gente falar de questões relacionadas àquilo que para pequenas e médias empresas pode trazer um desafio maior e como que a gente entende que esse processo pode ser menos doloroso. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade, né? Agradeço sempre tudo, agradeço a Deus e agradeço também a Denise, que é uma mestra excelente. Na verdade, eu me surpreendi em todos o que ela pôde proporcionar para a gente. Isso eu falo aí de boca cheia e falei antes e falo isso de novo, né? E isso daí, claro que abriu várias portas para a gente, por isso que hoje eu trabalho também com essa parte de implementação, tudo, graças à ajuda mesmo da Denise, né? Então isso é primordial, eu acho que tem que se dar a honra para quem merece, e principalmente nesse momento, né, Denise, você merece aí os meus votos de confiança, né, e meus agradecimentos, tá? E vamos lá, Obrigada, Nicolas. que nada, só sinceridade. E vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje, né? Como vocês puderam perceber, meu currículo é mais voltado para a empresa mesmo, né? Eu tenho um foco em empresa. Então, quando a Denise requisitou alguém que fizesse isso, eu já me prontifiquei, porque acho isso muito interessante e tem muitas pessoas, eu vejo muito questionamento, né, Denise, em relação a será que a Lei Geral de Proteção de Dados vai pegar com as pequenas empresas? Será que eu, sendo uma MEI, eu preciso ter uma implementação, preciso ter uma estrutura, uma política de privacidade de dados? Né? Eu preciso ter um controle. Será que isso vai me prejudicar? Vai ocorrer uma multa ou não? Posso fazer de qualquer jeito, né? Como que isso vai acontecer? Muita gente pensa que só pelo fato de ser pequeno, ela não vai ser olhada. Ah, não, mas só vão olhar uma. Atualmente se olham grandes corporações, Uhum. multinacionais, mas, né, é sabido que isso vai mudar, porque com a implementação da autoridade nacional, né, da agência, né, reguladora, que vai fazer tudo isso, que vai fazer a certificação, que vai fazer a fiscalização, isso vai mudar. Não vão ser apenas as grandes empresas, mas sim todas as outras. Então, Acho que Denise, só nesse ponto, né, que você está falando, a gente precisa relembrar dois aspectos, né? A gente tem a autoridade, mas o fiscal, né, de qualquer legislação, principalmente no Brasil, sempre o vai Ministério ser, Público. né, além do Ministério Público, mas as pessoas que são impactadas. Então, o titular é o principal fiscal da lei. Se aquele, né, um funcionário que não tiver satisfeito com a empresa, um cliente que não estiver satisfeito com a empresa ou com a forma como lida com as informações pessoais, eles vão fazer uma denúncia. Da mesma forma, quando a gente fala sobre concorrência, né? Então a gente vê que alguns das grandes multas até agora, em relação a outras legislações que tratam desse tema, foram os próprios concorrentes que fizeram a denúncia. Então, a gente, né, não adianta a gente achar que a autoridade não vai ter braço suficiente, né, ou que não vai ter a forma de fazer essa fiscalização, porque a gente sabe que o problema é outro. Além disso, né, bom, então a gente está falando aí dessa questão, né, mas tudo bem, eu não tenho tantos funcionários, eu não tenho tanto cliente, minha relação às vezes nem é direto com o cliente, então também estou tranquilo. Aí a gente vai para um outro ponto, né? Se você, na sua operação, você lida com informações pessoais dos seus clientes, mesmo que pessoas jurídicas, eles vão te esmagar praticamente, porque é isso que tem acontecido, para você se adequar.
porque se você não tiver adequado, não adianta nada ele arrumar a casa dele e te passar as informações se você não está adequado, porque ele está se responsabilizando também pela forma como os terceiros utilizam as informações pessoais que ele transfere. Então, até um panorama aí, né? Tem um estudo sobre isso, que se jogar na internet vocês acham, que é que lá fora, na GDPR, quem mais foi afetado no primeiro ano do regulamento europeu em vigor foram as pequenas e médias empresas. Por quê? Justamente porque às vezes parece que a gente tem algo tão grandioso a ser feito, que vai despender tanto esforço, tanto dinheiro, que as empresas simplesmente cruzam os braços e falam, olha, eu vou esperar, eu acho que não vai chegar em mim, e vai confiando nessas questões. Só que vem o terceiro e fala, olha, eu vou precisar encerrar o nosso contrato porque eu vou passar toda essa operação para uma outra empresa, para um outro fornecedor que está adequado à lei. E não adianta só colocar no papel que está adequado à lei, né? Essas empresas, elas estão buscando o conforto, evidências, possibilidade de fazer auditorias. Então, tudo isso a gente sabe que vai chegar. Falando, né? Bom, vai chegar. Então, todo mundo está na mesma página. Mas e aí, a pequena e a média empresa, gente? Como que a gente faz para viabilizar isso? Porque não é algo que a gente consegue trazer no mesmo patamar como que uma empresa grande, uma empresa global, uma empresa que já tem até algumas diretrizes da matriz fora para conseguir tratar isso aqui internamente. Como que a gente faz quando a gente está falando de um outro setor? E aí é isso que o Nicolas, de fato, ele trouxe, porque é o que ele vive no dia a dia, né? Não é fácil os outros projetos. O dia a dia da empresa já tem, o orçamento já está comprometido com outras coisas, outros projetos relevantes já está, né, aguardando para serem implementados, e aí você vem falar de LGPD para eles, de fato, não é a questão, eu não quero fazer, não vou dar prioridade para isso. A gente vê que muitas vezes não é isso. Muitas vezes, de fato, é a questão operacional, é o dia a dia, é a verba, e você, de fato, não consegue trazer atenção para esse assunto. Então, eu acho, Nicolas, que quando a gente fala, né, bom, se aplica, a gente já sabe que se aplica. Vai chegar? Já chegou. Já chegou. O que eu preciso fazer, então, né? Bom, eu sou uma pequena, uma média empresa, como que eu faço? Porque às vezes tem aqui consultores que estão batendo na minha porta e me trazendo um projeto de 2 anos que eu vou gastar uma fortuna, coisa que eu não recebo no ano inteiro, né? Eu não tenho esse faturamento anual para gastar numa adequação, em algo que é o compliance, né? Tudo bem, eu vou ter risco, tudo, mas se eu não tenho um valor, como que eu vou fazer para superar isso? Então, assim, a gente tem diversas formas, né? E é isso que a gente quer trazer hoje. Vamos realmente colocar o dedo na ferida, vamos atacar aquilo que é mais importante, vamos entender aquilo que é mais importante. Denise, uma coisa que também é importante, sabe o que é? É que tem muitas empresas que são pequenas ou que são médias, e elas não sabem que são, né? Existe um embaraço, né? Principalmente dos donos, dos proprietários responsáveis em dizer, olha, mas eu não sou pequena empresa, ou eu sou pequena empresa, e quando vai ver, existe um faturamento maior. Só para deixar um pouco claro, porque tem muita gente que questiona isso, e até às vezes tem uma dúvida em relação, por exemplo, quem é de uma área que não é jurídica ou contábil, acaba tendo um pouquinho de dificuldade, né? Sim. Só para vocês terem uma ideia, gente, isso trazendo dados do Sebrae, hoje as pequenas empresas representam cerca de 97%, só para vocês terem uma ideia. Micro, pequenas e médias empresas, tá? Representam cerca de 97%. E elas representam cerca de 99%, né, da mão de obra do país. Então, olha isso, como que é importante. Então, as grandes empresas, elas representam o faturamento, obviamente, tá? Para vocês terem uma ideia, as pequenas empresas e médias só representam 27% do PIB, né, do que é produzido lá. Mas as outras empresas podem conceder até mais em relação a valores. Mas a importância estratégica de uma pequena empresa, de uma média e até de uma MEI, até por isso que ela foi criada, para que pudesse regularizar os trabalhadores autônomos e tudo isso, e poder girar também a economia, né? O MEI, que é aquela pessoa
o empresário, microempreendedor individual, que vai, faz no próprio site, caso sua atividade seja inclusa, né, na lei, e aí ele ganhando até 81 mil de faturamento anual, ele pode ter uma série de vantagens, né? E aí é uma das questões também, o MEI, ele precisa? Claro que precisa. Se ele tem um acesso, muitas vezes os MEIs são pessoas que dão cursos, são pessoas que têm acesso a dados pessoais dos seus clientes, que têm uma base de dados, às vezes até grande, mesmo que às vezes dá um curso e o curso custa R$ 40. Então tem uma série de dados dos clientes, dados pessoais, dados de conta, tudo, que a pessoa tem que estar regularizada conforme essa lei. E como que a Denise falou, muitas vezes eles pegam nesse empecilho de como que eu vou conseguir fazer isso? Se eu sou uma MEI, eu ganho menos de 6 mil, eu ganho R$ 6.000 por mês, ou menos de R$ 6.000 por mês. Como que eu consigo implementar esse tipo de implementar esse tipo jurídico na minha empresa? Como que eu consigo fazer isso? Né? A Malu está até comentando. As pessoas acham que atrapalhamos os projetos da minha empresa. Meus colegas dizem que eu atrapalho com a LGPD. É isso mesmo, viu, Malu? Mas olha, o que o Nicolas está dizendo é o seguinte, né? Às vezes a gente fala de pequenas, médias empresas aqui, microempreendedor individual, mas é qualquer empresa que, na verdade, está enfrentando esses assuntos, né? Enfrentando uma série de dificuldades nesse momento que a lei foi aprovada. Então, o que a gente está falando aqui vai atingir muito pequena e média empresa, mas não só isso, né? Vai estar afetando, de fato, todas as empresas que estão enfrentando algum tipo de desafio para adequação, pelo próprio momento que a gente está vivendo, pelo momento econômico e operacional, inclusive, né? Muitos projetos a gente falou, bom, como que a gente vai fazer agora esses projetos à distância, né? A gente estava acostumado ali a fazer tudo, né, presencial. Isso, de fato, a gente vai achando formas. Como a gente vai achar formas para outras questões aqui, né? O Nicolas estava comentando um pouco sobre essa questão do que eu preciso fazer. Eu preciso adequar uma política de privacidade, né? Se eu sou uma microempresa, uma pequena empresa, o que eu preciso fazer? Eu sou uma clínica, né? Um faturamento, preciso me adequar, preciso ter uma política. E a gente vê que uma política não é o requisito da lei, não é ter uma política. O requisito da lei é dar transparência. Então, isso que muita gente confunde. A lei, a LGPD me dá o requisito, eu preciso ter uma política de privacidade. Gente, aonde está escrito isso? Vocês podem procurar, vocês podem, né, coloca um desafio aqui que vocês não vão encontrar política de privacidade nos termos da lei. Porque não existe. A política de privacidade é um instrumento para dar transparência. É um instrumento mais comum, porque hoje em dia todo mundo tem um site, todo mundo tem alguma coisa ali, né, fisicamente, que você consegue deixar um documento ou enviar por e-mail, se é essa a sua forma de conversa com a pessoa. Mas o fato é, como você, pequena empresa, microempreendedor individual, vai dar transparência da forma como você usa os dados pessoais que você coleta, né? Qual é a segurança que você mantém esse dado, com quem você compartilha essa informação. Então, quanto maior a sua utilização do dado, maior o volume de informações que você precisa passar. Se você falar, mas eu só faço tal coisa, mas então indica essa tal coisa. Se é tão pequeno, vai ser tão simples você colocar isso num papel, num videozinho, né, chamativo, em qualquer tipo de lugar onde você conseguir a atenção do seu cliente, do seu fornecedor, do seu empregado, porque é isso que a gente precisa. E aonde a gente consegue a atenção, quando a gente tem uma outra estratégia, a gente precisa vender, a gente tem uma campanha de marketing, a gente acha assim, olha, um povo mais criativo para achar. Agora, quando é para colocar uma política de privacidade, é uma dificuldade que coloca lá no finalzinho do site, lá na direita, quase saindo ali da internet, quase fugindo, escapando. Então aí... Ou coloca no pop-up, né? No pop-up que a pessoa vai lá e desliga, nem viu o que não vê o que e depois não sabe onde achar mais aquilo. Então, esse é o ponto, gente. Política de privacidade é transparência. Se você quer ter uma relação transparente com seus empregados, clientes, fornecedores, você vai dar tanta atenção para isso quanto a lei dá. Então, esse é o ponto. E todo mundo precisa. Mas o que eu preciso indicar? Mas como que eu vou fazer para ter uma política?
eu preciso de um projeto enorme, tudo. Não, você pode ir fazendo aos poucos. O que será que você não está dando transparência agora e que você já poderia indicar, né? Pode ir tratando isso de uma forma... Pode falar. Na realidade, é um ponto crucial nesse momento. Você pode fazendo de forma bem não extremamente vagarosa, mas você consegue trabalhar de forma mais calma, né? De forma a ser menos oneroso, porque você consegue implementar pequenas medidas até que fique realmente completa, né? Até por causa do quê? Porque é sabido que a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor, mas suas sanções se darão aí em meados de agosto de 2021. Então, você tem esse período para que você possa implementar na boa-fé. Então, você começa com uma pequena implementação, pequenas atitudes, para que até lá, mesmo que talvez um cliente ou o Ministério Público venha de encontro a você, mas você já tem um plano. Essa base, que você está tentando fazer alguma coisa, que você está implementando, nem que se for pequenas medidas. Então, isso demonstra a sua vontade de se adequar à lei, o que acaba dirimindo possíveis punições ou mesmo diminuindo, né, possíveis punições também. Ou até o seu enormes, relacionamento, né, com um cliente que está pedindo para você se adequar, quando você indica que você já olhou seus riscos, já está fazendo aquilo de alguma forma, isso também te traz um poder de conversa, um poder de negociação. Diferente de você falar, nem sei que lei é essa, ele já logo vai procurar outra pessoa para fazer esse mesmo trabalho. E aí, Nicolas, acho que a gente, né, falando de política, né, um dos pontos que a gente precisa constar em algum lugar, e que também o melhor lugar é na política, que é onde você consegue dar informação, é o tal do encarregado de proteção de dados pessoais, né, ou Data Protection Officer, o DPO. E aí, quando a gente fala pequena e média empresa, ele vai falar, olha, eu não tenho... Denise, eu vou fazer a pergunta só para ter esse gostinho, tá? Necessita de um DPO numa pequena, numa média, numa microempresa? Porque isso é o que a gente mais escuta, né? Sim. Bom, sim e não, vamos lá. Sim, precisa. Mas o não é que tem formas de mais você... prudente, né? De você tem formas de você seguir esse requisito com braços que você já tem na sua empresa, tá? Então, eu preciso contratar uma pessoa, e aí um salário de um DPO, em média, aí, né, de 15 a 30 mil reais. Você vai precisar contratar uma pessoa que, às vezes, em uma pequena e média empresa, não é o líquido que o próprio dono da empresa, que o próprio sócio, às vezes, está conseguindo retirar, ainda mais nesse momento. E aí você fala, bom, eu sou um microempreendedor, eu vou contratar uma pessoa para ganhar mais, né, do que o que eu estou conseguindo ganhar. Então, inviabilizou? Não, vamos lá, vamos trazer alguns pontos. Aí, Nicolas, primeiro eu vou trazer alguns pontos de diferenças aí entre o regulamento europeu e o que a gente já tem sinalizando um pouquinho aqui na LGPD sobre algumas possíveis mudanças. E aí você me fala o que você tem sentido na prática sobre esse assunto. O fato é obrigatório todo controlador ter um Data Protection Officer. Então, a empresa que trata dados pessoais, mesmo que eu tenha um funcionário, eu sou o controlador, né? E aí quem não tiver aí familiarizado com esses conceitos, gente, aí no IGTV, tem vários, no meu próprio perfil, de vários alunos, né? A gente está sempre trocando essas informações. Tem quem é o DPO, quem é o DPO, o controlador, operador, tem vários vídeos nesse sentido. Mas o ponto principal eu preciso ter uma pessoa responsável pela privacidade e proteção de dados dentro da minha empresa, qualquer que seja o tamanho da empresa, qualquer que seja a sua atividade. E aí a gente teve aí uma mudança na lei que trouxe a seguinte informação, que a autoridade nacional, ela pode vir trazer regulamentação específica e diferenciada, principalmente ou inclusive em relação à necessidade do Data Protection Officer, né, do encarregado. Então, o que a gente tem de previsão em relação a esse artigo? Que a autoridade, provavelmente, ela vai avaliar. Será que, de fato, toda empresa precisa ter um encarregado, né? Como ficam as micro, pequenas e médias empresas? Então, essa aí é só uma, né, a gente trazendo aqui possíveis acontecimentos. Vamos trazer uma realidade do que é na Europa, que é a lei muito parecida com a nossa, que já está em vigor aí há 2 anos.
Lá, eles têm uma distinção que faz muito sentido e que não é uma relação em questão de ser pequena, média empresa ou microempreendedor. É uma série de fatores em conjunto. Então, para órgãos públicos, né, empresa do poder público precisa ter um encarregado, então aí não há que se falar em tipo de tratamento ou tamanho. Quando a empresa trata dado pessoal sensível em larga escala, e quando a empresa tem tratamento em larga escala, como se fosse aí um monitoramento, questões que de fato têm uma invasão maior na vida do titular, né? Eles falam muito de monitoramento, profiling, e aí a gente tem alguns requisitos que você consegue entender que você pode ter uma empresa, uma grande empresa, que não entra nesse requisito, porque ela praticamente não lida com dado pessoal, não tem um tratamento em grande escala, e lá eles têm, né, requisitos para você também entender o que é a grande escala de um tratamento, que aqui a gente também não tem ainda. E você pode ter uma empresa com 2 funcionários que trata dados em grande escala. Exatamente. Então, assim, não é porque uma pequena, micro, média, microempreendedor. O que a lei está defendendo é a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos indivíduos. Então, é isso que a gente precisa também se colocar nesse lugar, mesmo como microempreendedor, mesmo como uma pequena, uma média empresa. Perfeita Eu colocação, tenho um grande volume de dados que eu estou tratando, qual é o risco que eu estou trazendo para os titulares, que são as pessoas em relação às quais eu utilizo os dados pessoais. Então, isso, quando a gente fala, né, preciso ter o DPO, é obrigatório? Nesse momento, da forma como a nossa lei está escrita, sim, é obrigatório. Futuramente, pode ser que a autoridade traga outras definições para micro, pequenas e médias empresas. Quando a gente fala sobre larga escala, tratamento de dados, pode ser, inclusive, que a nossa autoridade venha adotar o posicionamento das autoridades europeias que trazem também esses requisitos e que, se você não se encaixa nesses requisitos, aí sim você está dispensado de ter o DPO. Ah, então eu não preciso olhar privacidade e proteção de dados? Não, você precisa. E eles falam isso, olha, é uma boa prática nomear DPO, você não vai estar obrigado. É uma boa prática. E mesmo que você não tenha um encarregado, né, um Data Protection Officer, você precisa ter meios, mecanismos eficientes de continuar avaliando essas questões dentro da sua organização. Então, aqui a gente fala um pouco sobre obrigatoriedade e sobre requisitos, né? Trazendo um pouquinho agora para a nossa realidade, e aí a gente tem algumas questões, eu vou te perguntar, Nicolas, aí o que você tem visto, e aí eu trago também o que eu vejo de possíveis saídas. Me fala aí o que você estava pensando quando você colocou isso na pauta. Que você colocou e me soltou 5 minutos e falou, vai. Não, mas isso é muito importante do jeito que você falou. Muitas empresas não têm a realidade, que nem hoje, né? Hoje, pela escrita da lei, é óbvio que você precisa ter até por um momento de precaução para si mesmo, né? Porque não tem uma definição clara. Ah, existe a possibilidade de, mas não existe ainda efetivamente quais serão ou não, se haverá alguma liberação de alguns tipos de empresa, atividades, níveis de dados. Então, realmente é importante que tenha, né? E o que acontece muito, né? Às vezes existe, que nem que você falou, uma empresa que tem 2, 3 pessoas, mas que tem uma quantidade excessiva de dados pessoais. Por exemplo, fui fazer um planejamento para uma empresa de crédito, que são poucas pessoas, mas que trabalham exatamente com esse trabalho de consignado, então eles já ligam. Tem todos os dados deles. Todos os dados que você imaginar. Tem lá. Até dados que são extremamente desnecessários ter, mas eles têm lá. Então, assim, você verificar que são 3 pessoas, mas que são 3 pessoas que mexem apenas com dados pessoais. Né? O negócio deles é esse, né? Exatamente. Então, e existem outras grandes empresas, que nem eu também trabalho no ramo imobiliário, em construtoras, que praticamente não tem, porque elas só constroem um imóvel e não tem dados pessoais. Os únicos dados que são dados de fornecedores e tudo mais, mas não é um dado específico, é um número de fornecedor com o nome de uma pessoa. Não é nada específico, né? Não representa um risco, né, para a privacidade, Exatamente. Claro que a gente sabe que tem algumas questões que precisam ser feitas, mas
o risco é menor, né? É bem menor, mesmo ela sendo uma empresa bem maior, e a outra uma empresa bem menor, com 3 pessoas e dados muito mais relevantes. Sim. E muito mais perigosos, né, caso sejam vazados. Então, nesse cenário, que nem nessa empresa, aí me perguntaram, ah, tá, mas eu preciso de um DPO. Mas a gente não tem condições de colocar outra pessoa. Somos Não, só nós não tem problema, 3. você Quem pode... que vai, né, ser Isso. nomeado de pior? Você vai ter que ser um de vocês 3. E aí, Entendeu? Nicolas, eu trago um pouco aqui as situações, né, que a gente vê acontecer. Que é o que eu te falei, né? Bom, então eu vou ter que contratar uma pessoa para pagar um salário, né, até mais alto. E o que eu vou fazer nesse momento? E a gente vê algumas questões que algumas empresas estão fazendo na prática e a gente consegue trazer um pouquinho aqui para a realidade. Então, uma empresa menor, ela pode, ao invés de contratar alguém do mercado, ir treinando algum funcionário e trazendo isso dentro da sua empresa até como uma carreira, né? Como alguém que está ali com vontade de aprender, que tem algum conhecimento sobre o negócio e que pode pegar essa função, né, e trazer ali para o seu dia a dia. Às vezes você vai pagar muito menos para treinar uma pessoa do que trazer um profissional de fora. Né? Isso avaliando o risco, né? Claro que você não vai colocar ali dentro de uma empresa grande da área da saúde alguém para começar a aprender junto. Mas a gente está falando aqui de empresas menores, de empresas que têm um risco, às vezes, um pouco menor em relação a esse assunto. Um outro ponto além de você poder ter essa possibilidade, você também não precisa ser uma pessoa específica. Você pode colocar um e-mail e que, às vezes, no seu caso, aquelas 3 pessoas podem, ou uma só delas, ou as 3 pessoas, conforme ali a necessidade, vão responder as demandas que aparecerem. E ali eles também podem sentir... Pode ser um comitê, né, Denise? Pode ser um comitê. Exato. Precisa ser uma pessoa física. Exato. E a outra possibilidade é de você contratar um serviço externo, né? Que é o que a gente chama do DPO as a Service. Então, você não precisa ter alguém dentro da sua empresa o tempo todo nessa função. E mesmo quando você tem alguém, quando a gente fala desse comitê ou uma pessoa que vai ser nomeada como DPO, ela não precisa estar 100% nessa função, né? Então, a gente também pode avaliar de serem pessoas chaves dentro da empresa, de áreas específicas e que elas vão ali, né, compor esses requisitos que um DPO precisa. Até porque, Nicolas, quem no mercado hoje tem as qualificações, né, não que a lei exige, mas que o próprio, né, desenvolvimento de um programa de privacidade exige, quem tem isso em uma pessoa só, né? Quando a gente fala sobre o encarregado, o que a lei traz são as funções, né? Ele é responsável por lidar com as demandas da autoridade nacional, por lidar com os pedidos dos titulares, por avaliar como que a empresa segue, né, as normas de privacidade e proteção de dados e qualquer outra atribuição que o controlador der. Mas, como ele é responsável por falar com a autoridade, por gerenciar esse assunto na empresa, a gente vê que é um profissional que tem uma senioridade um pouco maior. Porque como é que você vai se reportar como autoridade? Você vai ter que responder muitas vezes ali algum tipo de fiscalização ou alguma solicitação. Um próprio titular, qualquer coisa que você, né, haja ali de alguma forma que não é a melhor forma para a empresa, você pode estar colocando um risco, aumentando o risco. Você tem que ter uma autonomia, uma independência dentro da empresa para você conseguir olhar como que as áreas estão agindo em relação a esse assunto. Então, quando a gente vê esse tipo de questão, a gente avalia, né, isso também. Será que esse DPO, então, pode ser, né, o próprio sócio que vai acompanhar esse assunto, pelo menos por enquanto? Porque você não sabe como isso vai vir de demanda, né? Será que muita gente vai entrar em contato, já que o meu negócio não é direto com o cliente? Ou será que eu preciso, de fato, ter um canal, mas que esse canal não vai ter ali uma solicitação tão recorrente que me faça investir mais pesado nisso? Então, realmente ir sentindo, né? Eu não sei o que você tem visto, Nicolas, mas eu tenho visto muitas empresas tentando tratar esse assunto mais internamente, principalmente quando a gente fala de empresas menores.
tá? Até as grandes, mas as menores principalmente, avaliando, né, caminhando aos poucos. Normalmente, quem tem uma prática maior no jurídico é o que eles acabam indicando, né? Por ter muita conotação jurídica, principalmente as funções do DPO necessitam de uma base até um pouco mais legal, né? Tem sim sua demanda mais técnica, mas também tem uma base legal, então o que eles indicam mesmo é quem tem um aporte maior no conhecimento jurídico. É Mas isso que você eu vi. sabe que eu já vi Por exemplo, também, dependendo do negócio, né? Empresas de tecnologia e que lidam muito ali com inovações e tudo mais, eu vejo eles mais preocupados com as questões operacionais, e aí eles escolhem profissionais da área de segurança da informação, da área técnica, e profissionalizam essa pessoa para que ele tenha um conhecimento na lei, ou então que ele pode ter um suporte de um escritório interno ou do próprio jurídico interno, mas que as questões operacionais, as questões de inovação para essa empresa é mais importante. Então eu tenho visto também isso, Nicolas, uma isso é diferença muito aí. legal, isso é muito legal que eu também tenho visto isso. É que eu tenho menos contato até com as empresas mais startup, assim, as empresas com uma inovação maior, e eu tenho mais contato com as empresas mais comuns, setores mais comuns, né? Já consolidados. Então, clínicas, construtoras, essa área imobiliária. Então, eu acabo tendo um crédito, então, eu acabo tendo esse contato e eles se preocupam mais com jurídicos, que é interessante, porque são áreas que, teoricamente, eles entendem da inovação, mas que não podem utilizar muito da inovação, né? Porque, por exemplo, uma clínica, o médico em si, o médico ele tem a clínica médica, né? Ele tem uma profissão muito engessada dentro das normas éticas. Uhum. Então, não se pode fazer muitas coisas, muitas inovações, e aquilo acabou. Né? Então, claro que você consegue fazer inovações em termos de atendimento, em termos de como que eu vou fazer a demanda de você marcar uma consulta. Claro que isso daí muitas empresas já vêm se inovando, mas teoricamente no serviço é aquilo de sempre, né? Porque a ética não permite. Então, existem mesmo, eu consigo ver isso. Já a área de startups, a área de inovação, ou algo mais ligado à tecnologia, realmente existe uma preocupação maior em como fazer, né? Na tecnologia de como fazer isso, de como aplicar da maneira correta, né? E interessante até que você um dia disse durante as aulas sobre até as políticas, né? Virem no WhatsApp, nessas redes sociais, de você conseguir verificar isso na prática, né? Porque é muito interessante. Você às vezes pensa que isso está tudo distante, mas a partir do momento que você entra no site, tem uma menção, já não precisa nem ser uma política, mas uma breve e sucinta de como eles utilizam seus dados ali, já você começa a perceber essa aplicação dessa lei mesmo, né? A efetividade dessa lei. Exato. Olha, o pessoal aí, Nicolas, eu fico vendo se alguém tá mandando pergunta, mas esse pessoal aí é só tietagem, viu? Olha, estão falando que você está Eu tô vendo brilhando, maravilhosa, os corações. A Paula tá assim a Jaqueline aqui emocionada, a embaixo. Márcia, elas estão. Não aguento. E você sabe que eu achei muito engraçado? Eu vi um vídeo que eu tenho certeza, assim, eu vi muita gente depois comentando ali, falando, né? Ah, tal, essa pessoa tá falando. E talvez eu também possa ser mal interpretada aqui. Mas eu achei muito interessante a colocação dele, Nicolas. O vídeo era assim, né? Claro que é para chamar atenção. E aí eu fui ouvir. Eu falei, será que ele tá só chamando atenção ou ele tem algum fundamento? Mas ele dizia assim: não nomeie o seu DPO e economize pelo menos R$ 10.000 por mês. E de fato, assim, não é que ele tava, né? Muita gente leva a mal. Né? E olha, gente, não me entendam que eu tô falando para não nomear o DPO, tá? É necessário, é obrigatório. Mas o que ele estava querendo dizer é isso que a gente está falando aqui. Que você pode trabalhar com pessoas que já estão na sua empresa, profissionalizar pessoas, trazer um comitê, e que de repente esses treinamentos você vai economizar mais do que você, né, de repente, pagar um salário. Claro que tem, né? Balança, a gente precisa medir. Não estou falando não nomeie o seu DPO, mas eu achei muito engraçado e de fato, né, é de se pensar, não nomeie o seu DPO e economize os 10 mil, mas o que ele estava querendo dizer era isso, não traga um profissional de fora sem primeiro entender o que de fato você vai precisar na sua empresa. Denise, é interessante essa parte do comitê também em termos jurídicos, né?
Porque a separação, a divisão de tarefas para todo mundo também é uma forma de dirimir riscos jurídicos, trabalhistas, né? É bem interessante essa colocação Mas também. tem um lado, assim, o comitê, pelo que eu vejo, é o que mais tem ganhado adesão aí, principalmente aí já falando em empresas maiores, ou até, né, Sim. as médias, que você tem áreas E mais até tem definidas. várias pessoas para responder as demandas, então, teoricamente, ninguém é tão exclusivo, né? Então, você consegue. Você consegue Por separar um pouco exemplo, mais. Mas eu tô por falando, exemplo, A está doente, o B responde, o C, algum mas estou dizendo caso. assim, o que, que eu tenho visto, o comitê de fato ser algo que a gente tem visto, que tem trazido muita adesão, justamente por você não ter uma pessoa só que já tem todos os skills necessários, mas do ponto de vista do empresário ali, do sócio ou do conselho, o que, que eles falam? Quando tem muita gente ali, né? O filho que tem muitos pais, sabe? Que você acaba não sabendo de quem foi o culpado ali. Então, isso também acabou tornando muito comum você ter esse comitê, mas você ter uma pessoa que é a nomeada, o DPO, e que ele vai se valer dos demais para caminhar com esses assuntos. Então, eu vejo isso em empresas que elas têm mais essa cultura do tipo, em quem que eu vou botar a culpa no fim das contas, né? Isso é verdade. Boa, interessante mesmo. Olha, tem uma Você pergunta já disse, tem uma aqui, pergunta. e ela está falando bem aquilo que a gente estava falando. Ela falou assim, como vocês acham que é a implementação, né, que será a implementação em cidades pequenas, que as pessoas não dão tanta importância e tudo mais. Mas é bem isso que a gente estava falando, que quando a gente fala LGPD em pequenas e médias empresas, na verdade o que a gente está querendo dizer aqui é essa diferença de uma implementação em uma grande empresa, ou uma empresa que lida com dados pessoais em larga escala, né, muito, e uma empresa menor ou que não usa tantos dados pessoais. Isso em qualquer lugar. É claro que demora um pouco mais, né, para chegar em cidades menores e tudo, mas não por uma questão mais por uma questão mesmo cultural, não por uma questão do enforcement mesmo, né? Da necessidade de se adequar. A necessidade está aí. Mas o que, que acontece? Quando você tem uma cidade menor, as questões de riscos também são avaliadas de uma forma mais tranquila, né? Aqui não vai chegar a fiscalização, ou as pessoas, né, aqui na cidade, se eu der um descontinho aqui, ninguém vai nem reclamar do dado. Isso acontece aqui também, né? Aliás, é o que mais acontece. Mas não é esse o ponto, né? E como que vai se dar a implementação nesses casos? E eu tenho alguns clientes no interior, né? O Sérgio aí tá, não é tão interior, né? Sérgio Sorocaba, que ele tá aí, Tamara. E a gente percebe que vai mais devagar, mas está indo. E também está indo devagar porque é necessário também. Porque você não precisa, né, sair correndo e querer implementar tudo de uma vez, porque de fato você vai melar o negócio, né? Igual a gente estava Isso é falando verdade. sobre essas questões de vou nomear um DPO, então eu já tenho que trazer alguém de fora, pagar um salário, né, X. Você está inviabilizando a mesma coisa na implementação. Não adianta você apresentar uma proposta ou você trazer uma ideia de implementação que você levaria para uma empresa maior. Você precisa entender a realidade da empresa. Da mesma forma que a empresa tem que entender a realidade de como ela usa os dados, a gente precisa entender qual é a realidade dela para a gente conseguir fazer a implementação da melhor forma. E aí é o que a gente tem, né, na outra pergunta que você colocou, né, Nicolas, essas questões de implementação. Qual que eram essas, né, as etapas? Deixa eu só fazer um adendo no que você disse. Eu acho que é interessante, porque eu fiz vários cursos de coach, né? Também tem essa parte mais coach. Mas aí ela até fala assim, sobre como fazer essa implementação, né? Eu dou um conselho para ela, porque pensa, se a cidade pequena ela demora mais, ela tem também, em contrapartida, ela tem menos profissionais capacitados para isso. Isso é verdade. Isso é. Porque eu já fiz palestras ano passado em mais de 19 cidades de São Paulo. E nessas 19 cidades você via que eu ia lá com o direito imobiliário e muitas pessoas não tinham, as pessoas entravam em contato porque elas não tinham noção de um advogado imobiliário na cidade delas. Era incrível isso. Então, assim, automaticamente elas também criam um oceano azul. Então,
o que que eu te aconselho? Não sei como que é o nome. Maísa. Maísa, então, se adapte a essa nova realidade, né? Faça o máximo possível para que você seja uma pessoa capacitada nessa área e se torne a pessoa-chave aí na sua cidade, entendeu? Porque na hora que começar a pipocar, você vai ser a que tem mais capacidade, que você vai ter já uma certa influência na área. Então, construa isso ao seu redor. É diferente de São Paulo, né, Denise? Sim. São Paulo, a gente tem inúmeros em bairro, gente. Isso é incrível. E por mais que seja, é uma cidade muito grande, mas também existe muita gente boa. Que nem, gente, vamos Muita ser demanda, sinceros. mas muita oferta também, né? Verdade, verdade. Que nem. E chega. São Paulo é tão grande, tão poderosa e tão cheia de oportunidades que a gente consegue fazer, por exemplo, não falando isso, mas a Denise consegue ensinar e consegue fazer parceiros dentro de uma área que, assim, e ela ser uma pessoa de destaque, ela ter seus clientes, tudo, e conseguir que todo mundo tenha cliente dentro da sua possibilidade, da sua capacidade, do seu nicho. Então é muito interessante como que funciona em cada cidade. Então, se especialize, vá atrás de conhecimento, né? Aqui é um portal de conhecimento aí, se vocês entrarem nas redes sociais que a Denise falou. E é isso mesmo, vá atrás que eu acho que E é pode algo, ser né, uma... Nicolas, até a gente, eu sempre trago esse estudo que a USP fez no ano passado sobre carreiras, e que o que eles falam é que essa área de cibersegurança, privacidade e proteção de dados, análise de dados, essas áreas voltadas, né, para essas carreiras com foco mais em tecnologia ou em privacidade, elas é a demanda da próxima década. Então, pode não chegar tão rápido, né? Eu comecei a falar de LGPD nas empresas um pouco antes da lei entrar em vigor. Claro que eu passei um ano falando, né, de graça sobre o assunto, porque eu ia, tal a lei, E tarará, isso tarará, em São tarará, tarará. Paulo, Isso né? em São Porque ela diz sobre a Paulo. cidade de São Não, isso em Paulo, né? São Paulo, em São Paulo. E não era fácil você conseguir uma agenda para as pessoas ouvirem algo. Aliás, a Paula tá falando aqui, gente, que eu tô rindo sozinha. Ela falou que perguntou para a prima dela se a clínica que ela trabalhava no interior já tinha se adequado à LGPD. E a resposta foi: não se preocupe, já temos um contador. E aí, imagina. E assim, e de fato, é um processo de conscientização que demora, não é fácil, gente. A conscientização demorou mais de um ano para começar o primeiro projeto, a primeira empresa a falar, não, vamos começar. Não foi, demorou mesmo, demorou mais de um ano, mas é o que o Nicolas falou, você consegue ir se especializando, porque uma hora vai chegar. E pode não ser pela autoridade, pode não ser pelos empregados ou pelos clientes, ou pelos clientes pessoas físicas, né? Mas os clientes pessoas jurídicas também que vão começar esse processo aí do efeito dominó que a gente sempre fala. Mas e aí, Nicolas, vamos tentar fechar aqui, né? Acho que a gente tem aí mais uns 10 minutinhos, 12 minutinhos, com essas dicas, assim, de implementação, de como que a gente faria isso aos poucos, qual que é a sua recomendação em relação a pequenas, médias empresas ou que não tratam tantos dados pessoais? Olha, vamos lá. Qual é a orientação, né? Primeiro que a pessoa determine quem seja, ou pelo menos o comitê do DPO. Isso é simples, não tem custo, né? Como que você vai responder essas demandas, como que vai ser esse processo, e aí depois fazer pequenos ajustes. Então, pequenos ajustes em termos de mapeamento, como são ciclos do entender, né? Primeiro é você conscientizar que você precisa da LGPD, isso eu acho que é o principal, né? Conscientizar que é necessário, tá batendo a porta, não tem como você fugir, é uma coisa que é realidade, né? Não tem como você falar assim, mas eu vou deixar, não. Você pode até deixar, mas você corre o risco que talvez, de repente, incorrer numa multa, porque isso é fato, já ocorrem diversas multas aplicando conceitos da lei, conceitos retirados de outras matérias de formas análogas, mas para questionar justamente vazamento de dados e tudo mais. Isso é óbvio, só vocês procurarem aí quantas empresas já foram multadas em alguns milhões. Se vocês forem ver as sanções, são milhões mesmo. Então, pequenas atitudes. Então, vamos entender como que é o ciclo. Vamos fazer um mapeamento desse ciclo dos dados. O que é necessário, o que não é necessário. Isso já é base também. Que nem que eu falei da linha de crédito. E tem muitos dados que tinham lá que não eram necessários. Será que precisava?
Você vai ligar para uma pessoa, você precisa saber muitas coisas ou só o essencial? E por qual motivo? É saber a necessidade realmente do seu negócio, até onde você precisa ter esses dados, quanto tempo você precisa ter. Então, fazer essas coisas simples. O mapeamento, o ciclo, como que eu faço, como que eu deleto, como que o meu aporte de segurança ele é bom, se ele não for, preciso falar com alguém da área de TI, alguém da área de segurança, de dados, alguém que seja mais específico, né? Isso é muito importante, ter esse apoio, porque, querendo ou não, o jurídico não vai entender tudo sobre essa área de TI, essa área da segurança, realmente não vai. E a área da segurança não vai entender tudo do jurídico, é uma parceria que sempre vai ter que existir. Às vezes já existe um jurídico forte na empresa ou uma área de TI forte, então é só adaptar também, mas é essa a realidade. E sempre fazer o quê? Essas pequenas mudanças, para que você demonstre efetivamente que há uma boa-fé nas suas condutas e que você consiga também responder. Porque se alguém te questiona e você não tem nada, você não sabe nada, você vai fazer o quê? Possivelmente você vai responder alguma besteira. Né? Isso é fato. Então, a partir do momento que você tem essa conscientização, estuda e consegue aplicar pelo menos medidas de resposta para que, olha, eu vou te dar um prazo, eu te dou eu te peço 10 dias para que eu consiga te responder essa demanda de forma eficaz, da forma que você quer, ou que eu consiga apagar os seus dados, ou que eu consiga definir para você como que eu consegui os dados. Então, é bem interessante isso. São condutas que não requerem dinheiro, não requerem tanto esforço, mas que vão fazer toda a diferença no seu negócio. Obviamente que uma implementação mesmo da lei numa empresa é completamente diferente, é muito mais complexo, né? Mas essas pequenas atitudes conseguem dirimir possíveis punições, de forma a demonstrar para a outra parte, seja que você tem uma atitude, que você tem uma possibilidade de fazer uma implementação efetiva, até para o Ministério Público, se vem ao caso. E aí, Nicolas, até né, tem duas questões aqui que o pessoal está trazendo. O Fabiano falou, bom, em Porto Alegre tenho mostrado para as empresas que através da LGPD podemos melhorar seus processos. Então, assim, né, a gente também vê que é um diferencial competitivo e é um momento de trazer as empresas para o digital de uma forma responsável, né? De você conseguir Exatamente. mostrar para os clientes que você tem um diferencial e também, às vezes, aí forçando de fato a empresa a ter canais digitais, a conseguir entrar nesse mundo que, de fato, ela vai perder espaço se ela não entrar, né? E quando a Isso gente... me recorre também a ideia, Denise, lembra que as empresas que tinham um cunho mais ambiental, né? Ah, eu vou retirar o plástico, ou eu vou utilizar produtos recicláveis, utilizar produtos biodegradáveis. Antes, eram pequenas medidas que as empresas faziam só para melhorar mesmo o meio ambiente ou para tentar ficar mais bonito no mercado. Hoje em dia já se tornou, além de ser um diferencial, muitas vezes é uma obrigatoriedade. Então, eu acredito que a LGPD também vai incorrer nisso, de uma empresa que tem uma política completinha, direitinho, né, como já ocorre na Europa, né, com a GDPR, de uma empresa que tem uma política forte, de um país que tem uma lei forte, ser, de certa forma, preferencial para as empresas que também têm uma política mais forte, né? É isso aí. E além do diferencial, né? Essas questões de como você ganha isso em rapidez nos processos, né? Avaliar os seus processos. Não é tudo que você precisa implementar do zero na LGPD. Tem muita coisa que dá para aproveitar. E é isso que até que o Fabiano trouxe. Bom, mostrar essas questões do que você pode melhorar, o que você pode também ganhar e trazer um diferencial para sua empresa. E a Ju, aqui antes de acabar também, a Ju estava trazendo uma questão que a gente também tem um ponto, Ju, que eu queria lembrar aí para sua tese que você estava falando que vai ser, é de como viabilizar a implementação, né, para essas empresas. E uma das formas é de fato, e que não tem sido fácil, porque no mercado estão apresentando coisas, né, milagrosas, mas que tem um custo por trás disso, mas como você viabilizar e
sendo competitivo. Por quê? A gente tenta mostrar de uma forma mais transparente possível como fazer isso usando os processos que a empresa tem, usando, né, de uma forma, fazendo de uma forma, né, mais tranquila, fazendo o mapeamento, claro, de uma forma bem, como é um principal ponto aí da lei, fazendo o mapeamento com seriedade, mas tendo um plano de ação de uma forma mais tranquila. E quando a gente se depara com isso, a gente vê que as empresas, elas querem isso, mas elas estão vislumbradas por pessoas que estão oferecendo uma solução tecnológica para atender a demanda do titular, uma solução tecnológica que vai conseguir praticamente ser o DPO da sua empresa, uma outra solução para a demanda de consentimento, para a gestão de consentimento. Então, é claro que isso vai ser muito importante, mas não adianta você trazer algo muito complexo que não vai se encaixar no dia a dia daquela empresa. Então, a gente tem enfrentado isso, né? Acho que a Ju também estava falando desses pontos. E assim, se você for transparente, fiel ao seu trabalho, entender a necessidade daquela empresa, você vai ganhar muito mais, sabe? Eu tenho ajudado empresas agora a arrumar o que elas fizeram, que elas falaram, não, vou tentar fazer por aqui, ou vou tentar fazer aqui sozinho, e depois a gente foi conversar e, olha, vamos tentar arrumar esse ponto agora, voltar um pouquinho atrás, né? Ou, me falaram tanto de soluções, e quando eu fui implementar, que eu fui ver o valor dessas soluções, e aí eu vi que de fato isso não era para mim, não era para o meu negócio. Então eu acho que quanto mais você for transparente e ter essa sua posição, tentar de certa forma ajudar a empresa naquilo que for possível. Então não adianta a empresa querer que você traga uma proposta equiparada com uma proposta dessas milagrosas e cheia de soluções pelo mesmo valor. Você precisa colocar eles, né, trazer também essa conscientização de que muitas vezes esse a mais aí pode inclusive ser algo que você não vai conseguir sustentar. A gente tem se deparado bastante com essas questões. A implementação, então, uma dica, gente, é focar na fase de diagnóstico, entender como a empresa usa os dados pessoais, porque se você não fizer isso bem feito, vai ser muito difícil você colocar isso dentro de uma política, você conseguir atender um titular e responder como que você usa o dado se nem você sabe, entender com quem você compartilha, onde está o seu risco. Depois disso, o seu plano de ação pode ser em cima das medidas emergenciais, em cima das questões que são prioritárias, né? E quando a gente tenta agora, as empresas estão querendo ver um pacote LGPD de uma forma geral, de fato, isso não vai atender as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas precisam de algo que se encaixe na realidade delas, que você vai conseguir fazer isso de uma forma mais tranquila, com um custo que ele vai, né, acabar sendo repassado aí até dentro das áreas, as empresas que tiverem alguma forma de também colocar pessoas de dentro da empresa para auxiliar nesse processo, vai ser ótimo e você vai conseguir fazer isso de uma forma mais tranquila. E outra coisa, gente, eu até conversei com uma empresa esses dias que eu me lembrei agora e vai acabar lá e vou falar rapidinho, mas era sobre você começar na área que tem maior impacto. Então, por exemplo, eu lido pouco com um cliente, mas eu tenho muitos funcionários. Começa o diagnóstico pela sua área de RH, né? Por que você vai cruzar o braço? Sua empresa, minha empresa é muito grande, eu tenho muitas pessoas e tal, operadores e faz isso. Mas quem que realmente é o seu risco hoje? Né? Hoje meus funcionários, porque eu tenho muitos funcionários, mas eu não lido tanto com o consumidor final. Então, a gente tem várias formas de você realmente atacar a sua necessidade. Não é uma receita de bolo, não vai ser tudo igual para todas as pequenas e médias empresas, como a gente falou no começo, né? Porque vai pelo fluxo de dados, vai pela sensibilidade dos dados, e uma série de outras questões que precisam ser avaliadas. Mas não dá para cruzar o braço, né, Nicolas? A gente sabe que está por aí. Se você quiser falar aí suas considerações finais, que acho que já vai cair. Eu percebi que as meninas falaram que eu fiquei mais de 1 hora. Vocês viram isso? Obrigado, gente. Eu acho que é importante que vocês utilizem todos esses insights, né, que são dados principalmente das lives, que acabam surgindo muitas vezes de uma conversa em comum entre os profissionais, né?
porque é importante, principalmente para a sua cidade, porque às vezes a realidade é diferente, então traga essa realidade para a sua cidade, traga a sua realidade para onde você está, pro nicho que você está, isso é muito importante também. Muitas pessoas, né, Denise, tem nichos, É né, isso não aí. são... Muitas vezes as pessoas pegam aleatórias, mas acabam criando um nicho, ou o nicho já escolheu a pessoa já tinha um trabalho mais voltado para algumas áreas, então acaba direcionando. Então, isso é bem interessante. E façam, nem que se for o mínimo. E se a pessoa não tiver condições de fazer uma implementação total, tente implementar aos poucos, né? Ainda há tempo de fazer essa implementação aos poucos, né? Não deixa a pessoa também, não se passa como um profissional que não quer fazer ou que não só porque a pessoa talvez não tenha todo o financeiro. Tente fazer, tente aplicar isso. É você pensar dos dois lados. E se você fosse um empresário também, como que você reagiria? Você querendo implementar e não tendo como, ou de repente você implementa alguma coisa equivocada, porque você vai lá, busca informações diversas na internet, de fontes às vezes não confiáveis, e é que nem aprender a nadar, né? Eu falo que você colocar em prática as implementações da LGPT é que nem você aprender a nadar. É melhor que você não tenha, que a empresa não tenha noção para que você possa ensinar o beabá direitinho. Falar assim, olha, é assim, vamos ver. Porque para você tirar vícios que já foram colocados ou implementados dentro da empresa é muito mais difícil. Então, a minha mãe era professora de natação, para vocês terem uma ideia. Então é por Alguém isso. que não sabe nadar, nada tudo errado. Ela fala, ai meu Deus, nadar. Ela falava, ai, já tinha uma dor de cabeça só de pensar que a pessoa sabia nadar. Então, é mais ou menos isso. Quando eu pego uma empresa, vou fazer, aí eu pergunto o que que eles sabem, quais são as medidas que estão sendo implementadas, né? Já sabendo dessa possibilidade de sanção. Aí, quando a pessoa começa a me dizer, eu falo, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus, vamos ver o que que é. É Ah, porque isso eu aí. ouvi de fulano, de ciclano, eu falo, não, não. Só se eu ouvir a Denise até vai, né? Ou alguém Não. aqui, a Paula já. Então, se eu ouvir essas pessoas até tudo bem, mas tem muitas pessoas aí que brincam com essa lei que é realmente importante. Então é mais A difícil. Paula tá falando para você pegar a prima dela. Aí, ó, que já tem mais É um. meio complicado, viu? É complicado conversar com Ai, Paula. Eu adoro. gente. Não aguento. Gente, obrigada pela presença de todos. Daqui a pouco vai cair, então queria agradecer mesmo de coração. Vocês, enfim, essa live era pra gente mesmo continuar os nossos debates, e é isso que tem acontecido, então fico muito feliz. Mesmo quem não assiste agora, assiste depois, vem comentar lá no nosso grupo. Então, fico muito feliz que nossos encontros continuam, permanecem, e obrigada a vocês pela confiança e estarem por Denise, aqui sempre. fala só um segundinho da sua semana. Semana da Independência LGPD, Porque gente, segunda edição. Quem a ficou gente um quer meu pouco público. confuso aqui, operador, controlador, titular, que a gente já, né, vai passando um pouco dessa etapa, mas quem está ainda mais no começo, quer entender os conceitos, quer saber como que aplica a lei, vai ter a Semana da Independência, dias 8, 9 e 10 de dezembro. A inscrição tem o link no meu perfil. Obrigada, Nicolas. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Gente, obrigado, uma ótima noite e foi um prazer estar com vocês de novo. Sinto muita saudade das aulas. Gente, quem for entrar no curso, tenha certeza absoluta que não vai ser só o curso, viu? Porque vai levar uma turma e um grupo de WhatsApp que não para o dia inteiro, mas isso é uma maravilha, né? Isso não é ruim, não, é maravilhoso. Então, você A ajuda Paula não vai dormir hoje. Ela tá morrendo de raiva que não caiu a sua live com 1 hora. Olha, eu vou contar um segredo, Paula. Eu normalmente faço bastante live assim com os conselhos regionais, que eu dou palestra, e elas não costumam cair. Então eu acredito que seja isso, viu? Eu também não sei o que acontece não no meu Insta, mas ele dá um problema no começo e vai embora. Então é isso, Então, gente. gente, Obrigada a uma boa todos. noite, Até viu? mais. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.